Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais um programa aqui na TV Max, o nosso Max Esporte, nosso encontro de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã. É muito bom ter você. Eu torço para a semana passar rápido para que nós possamos nos encontrar aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET, e em demais plataformas, e também no www.tvmaxrio.net. Olha quanto lugar, não tem desculpa para não ver o programa. Sempre com apoio de Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 3 endereços à sua escolha. Zona Sul, na Rua Visconde de Caravela, 55, Botafogo. Em Botafogo também, Rua Pinheiro Guimarães, 45A. E em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Sempre o seu carro em boas mãos. Bota os meus mosqueteiros na tela, Birinha. O rei de Petrópolis, o rei do amor ao luar. Vamos lá. Olha, chegou, o São chegou. Pegou bonito. O São está meio caladinho hoje. Olha só, o programa está recheado de debate, de informação e de gente. O primeiro boa noite, ele está sorrindo. Jorge Ramos. Boa noite a todos que estão ligados no Max Esporte. Boa noite aos meus companheiros. Bom, a expectativa é muito boa, né, para esse final do Campeonato Carioca e, ao mesmo tempo, com a Libertadores também acontecendo. E por que isso é super legal? Porque a dupla Fla-Flu está indo bem e dá esperança aos seus torcedores para que façam boas campanhas, tanto nessa final do Campeonato Carioca, como também na Libertadores. Mazela. Boa noite para você, meu querido irmão Jorge Ramos. Seguindo o horário, sentido horário, Odair Júnior, animadíssimo com o Fluminense no último domingo. Fala, Dadá! Forte abraço, Mazela. Boa noite aos amigos ligados na TV Max, no Max Esportes, aos nossos companheiros. Eu estou preocupado com o Botafogo. Pelo que eu vi no último domingo, no jogo valendo pela Taça Rio, primeiro jogo da semifinal da Taça Rio contra o Nova Iguaçu no Nilton Santos, o Botafogo mais uma vez deixou a desejar. Uma equipe fragilizada tecnicamente, mal na parte física também, que vive de jogadas pela esquerda com um jovem talento, esse é bom de bola, o PV, que pertence ainda ao Nova Iguaçu. Mas é bom jogador do PV de apenas 17, 18 anos de idade. O Pedro Castro, naquele meio-campo do Botafogo, é o cara que consegue se salvar. De resto, a equipe não tem o menor esquema de jogo. Começa a ficar preocupado com o Botafogo no tocante ao acesso à Série A do próximo ano, Mazela. Boa noite. Boa noite para você, Odair Júnior, grande narrador do Rádio Esportivo Brasileiro. E no sentido, não sei se ele está tão alegre, vai no pique do Odair, porque ele já começou antes do programa nervoso. O Botafogo acaba comigo. O boa noite do meu querido irmão Valdir Luiz. Boa noite, Mazela. Boa noite aos queridos companheiros, a você que está acompanhando a TV Max. Eu vou na linha do Odair, mas eu acho que nós temos que apoiar a administração do presidente do Sérgio Melo. Mas temos que cobrar 2 pessoas. O juvenil, do Eduardo Frila, que ele é muito bom na base, mas conhece pouco de futebol, e está provado que as contratações que ele fez até agora são terríveis. E o senhor Marcelo Chamusca, que indicou Marcinho, Marco Antônio, Felipe Ferreira, Renato Carioca, e esses caras não são reforços. São jogadores para sujar o material. O Botafogo precisa urgentemente de 4 reforços, senão vamos sofrer muito na Série B. Parabéns, Valdir. Seu boa noite foi curto. Aleluia, irmão. Aleluia. Muito obrigado, Valdir. Eu estou achando ele meio macambúzio, meio para baixo. Botou fotos no Instagram, acompanha Carlos Borges nas redes sociais. Ele está até torto no vídeo hoje. É impressionante. O Ursão hoje não é o Ursão que nós conseguimos aprender a admirar, a respeitar. Está muito devagar, Ursão. O boa noite do meu querido irmão, um dos maiores narradores do Rádio Esportivo do Brasil, Carlos Borges. Boa noite, meu querido Ricardo Mazela. Boa noite a você que está curtindo o nosso querido Max Esporte. E parabéns ao Fluminense. Parabéns. Jogou como guerreiro na Libertadores da América. Libertadores da América é isso. É para jogar como guerreiro, como jogou. Parabéns. Logicamente empatou com a Portuguesa, mas tem chance para chegar à final.
E eu quero que aqui nesse programa, o senhor Sérgio Américo venha responder, porque ele falou do Fred. Ele falou: o Fred não joga nada, que o Fred vai ser um zero à esquerda no Fluminense. E, ó, pega lá o Max Sport lá de 2020, quando trouxeram o Fred de novo. Eu quero que ele responda isso. E o senhor, seu Mazella, que falou que o Marcos Felipe é ruim, ele salvou o time lá contra o Santa Fé e salvou o time contra a Portuguesa. É ruim aonde o goleiro? Atenção, senhores, Sérgio Américo e Ricardo Mazella. O Fluminense é um time de guerreiros. E o Fred joga muito, viu, seu Sérgio Américo? Acho que o remédio não foi tomado hoje. Eu ia chamar o Bocão no sentido esse que eu troquei a parte de baixo, começando da esquerda para a direita. Sérgio, já que nós fomos citados, eu nunca falei isso. Eu falo que o goleiro, quando o jogador é novo, oscila, mas eu não vou responder. Eu não vou responder, por favor, não dê uma de Valdir Luiz, deixa o programa continuar, por favor. É por isso que você fala muito também. Boa noite, meu querido irmão Sérgio Américo, bonito, magrinho, deve estar realmente fazendo muito sucesso, meu querido irmão Sérgio Américo. Aquele abraço para você, Mazella. Boa noite para a galera que está ligada no Max Sport da TV Max. A gente segue no foco, né? Já se foram 34 quilos, meu amigo. Faltam mais 4 e a gente dá um tempo nessa dieta. Mas, Mazella, respondendo ao Borges, eu realmente sou coerente e assumo que eu falei aqui, e era o meu pensamento, que o Fred, realmente nesse retorno ao futebol do Rio de Janeiro já em fim de carreira, para mim o Fred não iria funcionar. Ele chegou mal fisicamente, depauperado na parte física, mas o trabalho de preparação física colocou o Fred nos trinques. É claro que é um jogador para 90 minutos e dentro de uma Libertadores ainda é complicado, mas palmas para o Fred. É o segundo maior artilheiro do Fluminense na história do clube e eu realmente queimei a língua. Ainda bem para o torcedor do Fluminense, Mazella. É verdade. E jogadores brasileiros que mais fizeram gol em Libertadores, o Fred está entre os 4 primeiros, podendo chegar em terceiro. Tem muita coisa que o Fred está quebrando e continua assim. Mas para fechar o boa noite, eu ia chamar o Bocão, mas já que foi citado o Sérgio Américo, pelo Carlos Borges, que se posicionou para poder mostrar a planta, a florzinha amarela atrás dele, hoje ele mudou de cenário, por isso que ele está torto hoje, ele está torto para poder mostrar o que está atrás, eu já percebi a jogada dele, deve ser presente da Dona Beth. O boa noite do meu querido irmão, o maior craque que ensinou Falcão a jogar futsal, meu querido Otávio Bocão. Boa noite, Mazella, boa noite, seus lindos. Eu queria saber até do Carlos Borges, cara, se é natural essa planta, que é sensacional. Parabéns. E contextualizando o que vocês falaram sobre Flamengo, Fluminense, não falaram do Vasco, evidentemente a gente vai falar, mas o Fluminense sempre muito... Eu sempre disse aqui nos programas anteriores que o Fluminense iria surpreender. Agora, eu só queria dizer em relação ao VAR, que a gente vai comentar depois, o Pomeroy sempre com as dicas importantes e observações importantes sobre o VAR. Gente, o braço é o ponto de equilíbrio. Então, o VAR não pode decidir pênalti. Tentem mudar essa regra, gente. Tá ficando feio. Ninguém dá carrinho sem levantar o braço. Ninguém sobe no ônibus sem levantar o braço. Pensem nisso. Meu boa noite a todos aí. E o Botafogo vai melhorar, tá, Valdir? Vai sim. No dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro... Olha só, não é isso não. Nós somos maioria aqui. Nós somos maioria nesse programa. Então tem que ser respeitado. É verdade. Como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Mas vamos em frente, vamos em frente. Aqui não é unanimidade. Aqui não é unanimidade. Começando o programa, abrindo o programa. Bota só eu na tela, Bira, só eu. Tem muita gente falando. Bota comigo na tela aqui. É isso aí, deixa os mosqueteiros de lado. Vamos começar o programa falando de basquetebol. Os amantes da bola laranja saberão das novidades com meu querido irmão Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estou passando por aqui para mais uma dica do basquete. Na semana passada, nós tivemos o início das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquetebol Adulto Masculino, patrocinado pela NBB. Nesta fase, que foram disputadas em melhor de 3, jogos duríssimos e bem disputados,
nós não tivemos nenhuma surpresa nos confrontos, já que as 4 melhores equipes do campeonato, na fase de classificação, ganharam todas as suas séries. O Flamengo venceu o Mogi por 2-0, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0, a equipe do Paulistano venceu o Bauru por 2-1 e o Minas Tênis Clube venceu o Franca por 2-1. A partir da semana que vem, nós teremos os confrontos das semifinais, que serão todas elas disputadas em melhor de 5, aqui no Rio de Janeiro, na Arena do Maracanãzinho, em rodadas duplas. Começa no dia 10, teremos jogos no dia 12, no dia 15, e caso haja necessidade de uma quarta e de uma quinta partida, os jogos serão jogados no dia 17 e no dia 19. Todos os jogos serão televisionados pela ESPN, pela Cultura, pela DAZN e pela Twitch da NBB. Não deixem de dar uma força assistindo às partidas, porque é uma força para o basquetebol brasileiro, tá bom? Contamos com o apoio e a participação de vocês para elevarmos cada vez mais o basquetebol brasileiro. Ficamos por aqui e nos veremos na próxima terça-feira aqui no Max Sport. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, Bigu, um abraço, irmão, para você. Outro cara que é muito querido por todos nós, ele tem um quadro que mais cresce, cada dia mais envolve mais dinheiro esse esporte, o E-Games, e ele saiu na frente, ele está sempre bem informado, com sempre aquela camisa diferente, não sei qual a camisa dele hoje, o marido da Dona Ilana, o nosso Paulo Bizarro. Fala, Paulinho! Boa noite, já esquentando aqui a torcida para a nossa Pen Game, e nosso campeão do CBLOL, que estreia no torneio internacional de League of Legends da Islândia no dia 6 de maio, às 14 horas de Brasília, contra a equipe da Istanbul Whitecats. Go Pen, vai a sua torcida! E nesse torneio internacional da Islândia de League of Legends, temos também um marco histórico, a estreia da primeira mulher inscrita no torneio, a suporte suplente Diana DSN, da equipe Pentanet, a equipe australiana que ganhou o primeiro split da Oceania, que seja a primeira de muitas. Agora nós vamos para aquela dica de game que a galera pede. Semana passada nós falamos do Resident Evil Village, que estreia agora dia 7. E hoje nós vamos para outro clássico, Mass Effect Legendary Edition, que vai sair no dia 14 de maio para PC, PS4 e Xbox One. Jogaço de RPG espacial que a gente vê agora. Outra dica de game que a gente separou é o Subnautica Below Zero, que vai ser lançado no dia 14 de maio também e que tá deixando a galera do Twitch de cabelo em pé, tá enlouquecendo streamers e produtores de conteúdo. Vamos dar uma olhada nesse jogaço! Once I was falling asleep. Maneiro. Subnautica será lançado para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e também para o Nintendo Switch.
A dica da galera, a galera pediu e a gente atende. Semana que vem tem um programa especial para os goleiros de eFootball. Quem são, o que fazem, o que comem, por que escolheram ser goleiros de eFootball. Se você é um deles, manda aqui pra gente seus lances, sua história que a gente vai exibir na semana que vem. Eu fico por aqui, obrigado e até semana que vem com muito mais do mundo dos esportes e games. Tchau! Valeu, Paulinho. Tchau. 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 Valeu, Paulinho. Ô, Bocão, deixa ele fazer claquete no fundo, por favor. Aí. Valeu, Paulinho. Outro detalhe aqui do Max Esporte. Já falamos de basquetebol, mas também tem voleibol. A filha do nosso querido Robertson Giovanni jogando vôlei. Vou dar uma moral, hein, Robertson? Olha só que bonita. Menina bonita. Ei, Bocão. Jogando Linda. vôlei com os professores, bacana. Linda. Robertson Giovanni e a filha do Robertson aqui também, no Max Esporte. Um beijo para você, um beijo, querida. Bota meus mosqueteiros na linha aqui, no vídeo, na linha, esse negócio de rádio, mania de rádio. No vídeo, com Jorge Ramos, Odair Júnior, Valdir Luiz, Sérgio Américo, Otávio Bocão e Carlos Borges, o nosso Max Esporte, o nosso encontro de todas as terças-feiras. Nessa reta final de primeiro bloco, para a gente não se alongar muito, seleção brasileira, eu estou tão por fora da seleção brasileira que para mim já perdeu o encanto. Foi convocada para quê, Borges? Não, vai ser convocada a seleção olímpica, a seleção principal. Seleção principal porque tem 2 jogos eliminatórias da Copa do Mundo Qatar 22 e também Copa América e também para as Olimpíadas. Então já se fala por exemplo, em Gerson, de Everton do Palmeiras, do Gerson do Flamengo. O Flamengo pode perder alguns nomes para a seleção principal e para a seleção olímpica. Eu não sei até que ponto, como é que o Tite e a comissão técnica vai fazer, como é que eles vão conseguir arrumar essa casa, porque o campeonato, eles vão prosseguir direto, no meio de semana sempre as competições internacionais e a Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro direto nos finais de semana. A convocação será... Quando será a convocação, Borges? A convocação acontece já agora em maio, final de maio. Final de maio, tem um mês pela frente. A sua pauta não foi boa ideia. A sua pauta não foi uma boa ideia. Não, mas seria muito justo que alguns jogadores, alguns jogadores do Flamengo fossem convocados, independente do calendário. O Gerson, seria muito justo. O Gerson, por exemplo, claro. Mas aí já começa, em Jorge Ramos, começa suposições. Aí não é o caso de agora, neste dia 4 de maio. Hoje está muito cedo. Sobre quem vai ser convocado e quem não vai, acho que está muito cedo, gente. Não, eu acho o seguinte, eu acho que há um desinteresse muito grande pelos jogos da seleção brasileira. A política da CBF em relação à seleção brasileira foi tão ruim, que afastou o torcedor de um dos símbolos, eu diria, do Brasil, que era a seleção brasileira. Agora, com relação à convocação de jogadores, haverá uma preocupação em não desfalcar tanto as equipes. Então, não será convocado mais do que 2 jogadores das equipes, como, por exemplo, o Flamengo, que é uma equipe que pode dar mais jogadores à seleção. Isso pode ter certeza que vai acontecer. E outra coisa também, o problema da Covid no mundo ainda não está solucionado. Melhorou já em alguns países da Europa, e essa questão também da viagem, existem alguns países que fazem quarentena, é complicado, a convocação vai ser em cima também dessa legislação atual em relação à quarentena em determinados países. É complicado, muito complicado. Até os próprios Jogos Olímpicos de Tóquio, há um pedido da população para ter um plebiscito para que isso aconteça. Complicado. É complicado. Gente, nessa reta do primeiro bloco, alguém quer acrescentar? Seja Américo, só queria dar um detalhe. Fala, Valdir. Um detalhe em cima do que o Jorge falou. Pelo que eu tenho ouvido falar, a tendência é que para os jogos das eliminatórias só sejam convocados jogadores que atuam no Brasil, por causa dessa situação que o Jorge Ramos já expôs. O problema da pandemia, tem países que não liberam pessoas para virem para o Brasil. Então é muito complicado, é muito cedo ainda para a gente analisar. Segundo eu soube, a convocação vai ser para o dia 25 de maio. Mas pode ter uma possibilidade muito grande de a gente ficar livre de Firmino, aquelas malas todas que jogam lá fora. Você acha que ia falar alguma coisa, Serginho, para fechar rapidinho?
Marcelo. Hein, Sérgio? Não, apenas dizer que no caso específico do Flamengo, está provado que o Flamengo tem um elenco, tem não somente um time de futebol. Então, se porventura, nessas convocações, houver desfalques, o Gerson andou se queimando aí com a CBF, né? Todos se recordam. Houve uma convocação que disse que não podia ir, abriu mão. Acredito que foi na seleção olímpica, né? Se eu não estou enganado. Então, não sei se ele está queimado ainda com a CBF. Sub-20. Mas no caso do Flamengo, acho que... Oi? Foi sub-20. Exatamente. Valeu, obrigado, Valdir. Então, o Gerson ficou meio queimado lá com a diretoria. De qualquer maneira, acho que o Flamengo não terá... Vai ter prejuízo, mas não vai ser um prejuízo tão grande assim. Para jogos principais, terá sim. Daí, fala, daí. Um nome nessa seleção não pode faltar. É, na atualidade, na minha modesta opinião, o maior centroavante do futebol do Brasil. Chama-se Pedro Guilherme. O Pedro, atacante que foi revelado pelo Fluminense, joga no Flamengo, é um baita jogador, eu considero extra sério, um centroavante. Mas aí é nome, cara. Aí é nome. Eu acho que o momento não é para falar em nome. Você acha. Não, é a opinião que eu tenho. Não, mas a gente não está falando sobre jogadores. Você está falando do Pedro, o Gabigol é melhor. Do Pedro. O Gabigol é melhor, também concordo. Não é para a gente discutir nome. Gente, vocês me levam à loucura, cara. Não era para falar nome nenhum, era para só dar informação e falar, dizer que realmente não pode viajar. Você, seu Odair, você, seu Carlos Borges, o Bocão está equilibrado, Sérgio Américo bem. Vamos parar o primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, sempre com oferecimento de RenTV e Giante Automecânica. Lembrando sempre, o Rio corre para Max. Fala galera da TV Max, da Max Esporte, aqui é Roberto Dinamite. Eu estou junto com essa rapaziada que leva toda a informação, tudo sobre esporte para todos vocês. Vamos estar juntos, sempre. Valeu, grande abraço. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max, aqui sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira 6 da manhã, os nossos encontros de todas as terças-feiras, discutindo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio e também o futebol brasileiro. Sempre no oferecimento de RenTV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. Vamos em frente, mosqueteiros na tela. Vamos começar a girar. Daqui a pouquinho teremos o jogo do Flamengo, Libertadores. Flamengo 100% de aproveitamento. Flamengo vencendo, vai pegar o LDU, esse time que eu odeio com todas as minhas forças. Flamengo e LDU. O jogo será no Equador, hein, Sérgio Américo? Sem dúvida, em Quito, altitude de 2.900 metros, né? A altitude sempre é complicada, embora os times brasileiros eles tenham uma tradição, uma experiência muito grande. Agora, o que me chama a atenção nesse confronto Flamengo e LDU, Liga Deportiva Universitária, mas ela só um detalhe, hein? Eu estava no Maracanã, porque foi o dia do meu aniversário em 2008, 2 de julho de 2008, quando o Fluminense perdeu nos pênaltis o título de campeão da Libertadores para a LDU. A LDU Sérgio, passa. Eu não quero saber do LDU de 2008, Sérgio. Não me irrita, Sérgio. Não me irrita. Eu não quero saber de 2008, Sérgio. É o jogo de daqui a pouco. Pelo amor de Deus. Claro, claro. Eu me lembrei porque foi do dia do meu aniversário, eu estava trabalhando. Mas, enfim, a LDU vai jogar. A LDU vai jogar no seu estádio, que é o Casablanca, em Quito. Logicamente que sem público. Mas a LDU é um time chato. Tem um treinador uruguaio, o Ripeto, ele já está há alguns anos à frente da LDU e por isso ele conhece bem o elenco. O Flamengo é o líder do grupo com 6 pontos, a LDU com 4. Então, é um jogo importante porque aí vai estar em jogo a liderança do grupo e, consequentemente, um passo gigantesco para a classificação visando a próxima fase. O Flamengo sem o Rodrigo Caio e também sem o Gerson. A defesa fica meio vulnerável, né? O Willian Arão por ali, tem altos e baixos, mas pelo desempenho do Flamengo na Libertadores até aqui, a gente aposta num bom resultado, Marcelo. Borges, esses dois desfalques farão realmente diferença no jogo ou você acha que não?
O Rogério Ceni já falou, Mazela, sobre a questão de você tirar. Ele falou do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. São jogadores que, se você tirar, você não tem como compor, não tem ninguém no grupo que faça a mesma função que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. A mesma situação é do Gerson. Ele já confessou agora, na última entrevista coletiva após o jogo contra o Volta Redonda, disse que eu não tenho ninguém que faça a mesma função, com a mesma qualidade, dando passes certos como o Gerson. Lógico que vai ter que compor, mas a zaga não tem jeito, porque o Rodrigo Caio está machucado e vem jogando o Arão com o Gustavo Henrique, o Bruno Viana, junto com o Gustavo Henrique, então não tem problema. Eu acho que o jogo é muito difícil por causa da altitude. E em relação aqui a plantinha, ela é original, é bonita, linda, e aqui tudo é natural. Sabe por que aqui é tudo natural? Porque aqui tem bicampeão da Libertadores, campeão mundial, campeão carioca, seria um girassol no Brasil, tem campeão de tudo aqui, por isso tudo aqui é natural. Seria um girassol. Deve ser um girassol, daí. No girassol, não, a LDU faria sucesso no girassol, meu querido Odair Júnior? O que você acha do jogo? A LDU no girassol ia deitar e rolar. E sobretudo se pegasse alguém com acima do peso, ela ia deitar e rolar. Ô, Mazela, só uma perguntinha. O Carlos Borges, você falou que o Flamengo tem elenco, que é o melhor time do Brasil, que é o melhor time do mundo. Como é que você não tem reposição para que esses jogadores do Flamengo... Você que jogou futebol... Não, senhor. Desculpa. Você tem um modelo de jogo que os jogadores têm que comprar essa ideia. E o Flamengo, para mim, continua então sendo super favorito. Eu fazer uma pergunta para você. Sai o Gerson, bota quem? Bota quem para jogar igual o Gerson? Bota o Arão no meio, junto com o Diego. Chama o Messi, exatamente. Pelo amor de Deus, pô. É modelo de jogo. Não, o Flamengo tem modelo de jogo, que é um modelo agudo, vertical, que faz com que a bola chegue aos centroavantes, que são ótimos, que é o caso do Pedro, que é o caso do Rodrigo Muniz, que é bom jogador também. Agora, tem que dar credibilidade. Eu acho que é desmerecer os jogadores. Se o Rogério Ceni falou isso, é desmerecer os jogadores que lá estão. Na minha opinião. Então... eu não tenho como repor. Não, tem que repor sim. Esses jogadores vão ficar fora. E vão oscilar também. Por exemplo, um jogador como o Arrascaeta, que é um jogador inteligente, um jogador que joga em todo o campo, em todo lado do campo, está o Arrascaeta jogando. Você tem um jogador como esse? Ô, Borges, me perdoe. Então o Flamengo não tem elenco. O Flamengo tem um time. Eles estão tentando o Patrick do Internacional. O Patrick do Internacional, porque é um jogador que joga parecido. Mas não vai sair do Inter. Discordo de você. Exatamente, Valdir. Eu discordo de você, Borges. Flamengo, então, não tem elenco, tem time. Tem elenco, como é que você tem um elenco? Elenco pra quê? Ué, se você diz que o Flamengo não tem condições de repor essas peças, o Rogério Ceni... Ele vai mudar. Não vem com o Rogério Ceni. Desmerece os jogadores. Vocês estão contra o Rogério Ceni. Peraí, eu estou contra ele sim, sabe por quê? Deixa eu falar. Um de cada vez, por favor. Olha só, me perdoe, Borges, olha só. Ele simplesmente, no jogo de daqui a pouco, ele tem algumas alternativas. Ou ele tira o Arão da zaga e bota o Arão do lado do Diego no meio campo e bota lá o Bruno Viana com o Gustavo Henrique. Bruno Viana, perfeito. Ou então... se ele for mais ousado, ou tá dando uma de chamusca que tem medo do Nova Iguaçu, joga com 3 volantes, ele faz o seguinte, é verdade, ele bota Diego, Everton Ribeiro, dá uma recuada, bota pelos lados o Gabigol e o Bruno Henrique, adianta um pouquinho o Arrascaeta e bota o Pedro. Ele tem várias alternativas, ele tem um leque de opções. Não, ele tá... eu achei que ele foi muito mal. Jorge, foi que o Rogério Ceni falou isso, que não tem peça de reposição. Eu não ouvi. Ele que falou. Eu ouvi. Não falou. Eu ouvi ele falando. Eu não ouvi ele falar isso, não. Eu vi. Foi na TV Funerária que ele falou. Eu não falei. Crise! Não tem opção? Ele falou que o mesmo que o Everton Ribeiro e que o Arrascaeta fazem em campo, ele não tem o mesmo tipo de jogador. Que o Diego não vai fazer isso. É característica, isso é característica. Característica, sim. Eu acho que ele foi muito mal ter falado publicamente. Ele tem que falar para o Marcos Braz, para o Landim, que isso é coisa interna. Ele deu uma de juvenil. É crise. Jorge, entra no circuito, muita roupa lavada aqui. Fala, Jorge. Eu acho que essa discussão é uma discussão estéril, porque, na verdade, o Rogério Ceni é pago para
fazer exatamente isso. Quando ele não tem o Arrascaeta, o Gerson, o Gabriel, ele tem que encontrar um jogador que não vai fazer exatamente a mesma coisa, porque cada um tem um estilo diferente, uma forma de jogar diferente. Ele, como treinador, tem que encontrar esse substituto para, com as características deste jogador que vai entrar, o melhor que ele pode tirar. Então, essa coisa de dizer publicamente isso, eu não acho legal. Eu acho que ele deixa os outros jogadores, numa situação complicada, né? Não é, e o Rogério Ceni não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez isso em outras oportunidades. Eu acho que ele não deve falar dessa forma, deve discutir isso em grupo, né? E ele sim arranjar o jogador que tem que entrar na vaga desses jogadores que não pode jogar. É a minha opinião. Boa, Jorge. Daí, você acha que o ALDU tem time, tem cacife, mesmo jogando em casa, para ganhar do Flamengo? Ou você acha que o Flamengo, mesmo com todos os problemas levantados aqui, ou enfim, é franco favorito? O Flamengo, mesmo jogando fora de casa, é favorito. Não digo franco favorito pelo lado da altitude. Eu já vi o LDU jogar, achei um time limitado, muito limitado. Depende muito de bolas longas pelos dois lados do campo. Tem até alguns bons jogadores. Só que não é mais aquela LDU do passado. Joga muito em função da altitude. Falou bem o Sérgio Américo, quase 3.000 metros acima do nível do mar. Só que os clubes do Brasil já estão se habituando a esse detalhe de altitude. Antigamente, quando era uma novidade, os caras se assustavam. Hoje em dia, é uma coisa um pouco mais corriqueira. Já virou uma coisa assim, que os clubes já estão se acostumando a jogar na altitude. Eu acho que o Flamengo é favorito, tem tudo para conseguir os 3 pontos, acho que vai conseguir, porque, tecnicamente falando, o Flamengo é bem melhor, é disparado bem melhor que a LDU. O Borges, o Flamengo joga depois 2 vezes em casa, é isso? Ele joga... Ele começa o segundo turno jogando no Chile, fora. Ele fecha a fase de grupo jogando as 2 em casa, contra a equipe do Vélez e contra a equipe da... Não, o Vélez já jogou. O Vélez já jogou no União La Calera. Na volta. La Calera e o Vélez. Ele continua jogando fora, ele vai jogar no Chile. Aí depois joga contra a equipe da LDU em casa e fechando em casa contra o Vélez. Ele joga as 2 partidas, as 2 últimas partidas da fase de grupo em casa. Bem que hoje em dia em casa não adianta. Vai ter VAR não, né? Vai ter VAR não, né? Nessa fase? Nessa fase não. Só na outra fase. Ô Sérgio, com a vitória, o Flamengo vencendo esse jogo fora e já metendo 3-0 no Volta Redonda, como aconteceu no último sábado, Serginho, o Flamengo tem total condição de descansar o máximo de jogadores possíveis, não é isso? É verdade. Inclusive, no sábado, no primeiro jogo das semifinais com Volta Redonda, já foi assim. Vários titulares foram poupados, alguns ficaram no banco, outros sequer foram relacionados, como os casos do Gabigol, desgaste muscular, o próprio Gerson, que foi vetado devido à lesão muscular e não enfrenta daqui a pouco a LDU no Equador. Então, eu bato nessa tecla, independentemente se o Rogério Ceni falou ou não falou, se está certo ou está errado, vou dar a minha opinião, independentemente do Rogério Ceni. O Flamengo tem elenco, e esse elenco comporta variações de esquemas táticos. Então, não só na semifinal do Campeonato Carioca, como na sequência da Libertadores, o Flamengo tem elenco, se preparou para isso, houve investimento. Então, independentemente se o treinador está falando bobagem ou não, em termos práticos, o Flamengo está bem. Para mim, só se houver uma hecatombe nuclear para não estar na decisão do Campeonato Carioca. E até, dependendo de como as coisas acontecerem, sábado que vem vai jogar realmente novamente com um time misto, com os titulares sendo poupados. Então, para mim, o Flamengo vai para a decisão do Carioca e está bem encaminhada a classificação na Libertadores, embora seja muito mais difícil. Ô, Bocão, quando eu fiz essa pergunta para o Sérgio Américo, eu pensava o seguinte, não precisa nem botar os caras no banco, eu acho. Não, o problema não é esse. O problema é também não ficar tanto tempo parado sem ritmo de jogo. O Flamengo tem uma qualidade absurda. Todos os jogadores, eles querem jogar. Jogador de futebol, ainda mais que eu não tenha essa confiança hoje, que é o Flamengo. O Flamengo tem uma confiança absurda de todos os jogadores, principalmente desse espírito coletivo e o espírito vencedor que o Flamengo construiu nesse tempo, de 2019 para cá, ganhando vários títulos. Então é muito provável que esses jogadores cheguem para o treinador e falem assim: ô Rogério, eu quero jogar. Independente se eu vou machucar, se eu vou me lesionar,
se eu estou cansado, que eu não estou cansado, mas eu quero estar dentro de campo. O Flamengo já está na final do Campeonato Carioca. É muito provável que o Fluminense e o Flamengo vença de novo Volta Redonda. E outra coisa, o Flamengo é muito favorito também no jogo contra a LDU, independente da altitude, é minha opinião. Porque o jogo coletivo do Flamengo é simplesmente fantástico hoje no futebol brasileiro. A altitude, Valdir, aliada a uma defesa ruim do Flamengo, pode complicar? Não, sou da mesma linha do Bocão, não complica não. O Flamengo é muito melhor. Eu comentei o jogo sábado, Flamengo e Volta Redonda. O Flamengo com 8 minutos de segundo tempo acabou o jogo. Aí tocou a bola, aí com 25, ele botou o Bruno Henrique, botou a Arrascaeta, botou todo mundo para rodar. Então o Flamengo concorda inteiramente com o Bocão. Não, só se é uma vaca voar que o Flamengo perde 4 gols do Volta Redonda. Se o Bocão vai perder 4 gols pro Volta Redonda, não vai fazer nenhum. É impossível isso. Então, e o Flamengo hoje é o único time no Brasil que tem 6 jogadores que fazem a diferença. Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho, que está sendo aquele Vitinho do Botafogo 2013, e o Pedro, que se você fizer um histórico do Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique você tirou. Também. Eu falei. Você falou 6. Já tem 8, Valdir. Vamos lá. Peraí, Bruno Henrique também. Tá bom, Bruno Henrique, tá bom. Michael, que fez a melhor partida. Calma, vamos devagar. Olha a debilidade. Nós estamos falando sério. O Michael vou falar o seguinte, o Flamengo hoje tem um time que dá gosto ver jogar. E se você analisar o Pedro, eu concordo com o Odair quando fala do Pedro. O Pedro, se você contar os jogos que ele atuou, o tempo que ele atuou, ele tem uma média de gols superior ao Gabigol, porque o Gabigol ele tem mais jogos, mais minutagem, como falam os treinadores, mas ele tem mais gols. O Pedro, ele perde um, no segundo ele faz. O Gabigol, no jogo passado, ele perdeu os 2 para fazer o terceiro. Não estou dizendo que ele é ruim, mas estou falando que o Pedro, para mim, tem uma característica de centroavante. O Pedro joga muito mais como centroavante que o Gabigol. Mas o Pedro é centroavante, Boris. O Pedro é centroavante. O Gabigol, ele é um jogador, estou dizendo que ele é ruim, não. Longe disso. Ele é um cara que se movimenta. Ele se movimenta. Já o Pedro, não. É aquele que joga centralizado. O Pedro é um jogador... O Pedro, não necessariamente, ele está sempre com aquele time principal do Flamengo, né? O Pedro está sempre misturado com outros jogadores. E como diz o treinador do time do Mazella, que fala com muito Rolando Lemos, o Pedro tem muitas virtuoses. Então o Pedro é um atacante de altíssimo nível para mim. Fala isso. Olha só, acho que... Ô, Jorge, quer acrescentar mais alguma coisa nesse assunto do Flamengo LDU, não? Eu só acrescentar essa questão que se fala do Pedro. O Pedro, ele faz o serviço dele. Se vão botar ele para jogar ou não, aí não é problema dele, né? Ele, quando entra em campo, ele dá o recado. Agora, comparar ele com o Gabriel, tal, isso é bobagem, porque ele faz o que ele tem que fazer. Agora, o Rogério Ceni vai escalá-lo ou não. Aí a culpa não é do Pedro. Quando ele entra, ele dá conta do recado. Isso que o Valdir falou é assertivo, isso aí que o Valdir falou. Olha só, os 2 alvinegros, aliado ao terceiro, fala, Serginho. Não, só um detalhe sobre essa questão do Pedro. O Rogério sempre foi muito criticado aqui, eu entendo e respeito a opinião dos colegas. Agora, ele falou, o Rogério, algo muito importante, depois da vitória diante do Volta Redonda 3-0, o primeiro jogo semifinalista do Flamengo com o time da Cidade do Aço, sobre o Pedro. De fato, o futebol moderno hoje não comporta 11 titulares para que eles entrem em campo em todas as competições que o time disputa. No caso do Flamengo é Copa do Brasil, daqui a pouco, Libertadores, Campeonato Carioca em sua reta de chegada, Campeonato Brasileiro daqui a pouco também. Então, o Rogério diz que o Pedro é um titular. Lógico, está massageando o ego do Pedro, ele já botou os 2 juntos, não gostou muito, mas de qualquer maneira que o Rogério, se ele diz que no futebol moderno você não pode ter só 11 titulares, isso eu concordo com ele em gênero, número e grau. Muito obrigado a vocês todos. Olha só, né? Eu queria dar um toquezinho no primeiro bloco, deve estar quase acabando já, mas eu queria mais a opinião dos alvinegros. O Valdir é o último que está falando muito. E o Botafogo na Taça Rio? Empatando com o Nova Iguaçu, jogo horroroso no último domingo. Foi terrível até de ver, Jorge. O que acontece com o seu Botafogo? O Botafogo é um time muito ruim.
né? O Botafogo não tem nenhuma estrutura para, até o momento, para disputar uma Série B e voltar, né? O Botafogo, se não conseguir se estruturar nesses poucas semanas que faltam para o Campeonato Brasileiro, vai amargar uma situação muito complicada, porque não há um perfil, um esqueleto montado, né? Por exemplo, o Vasco é um time que precisava, o Vasco já tem um pouco dessa estrutura montada, não é nada do que a gente pode chamar de a coisa melhor do mundo, mas o Botafogo nem isso tem, é um bando em campo, ninguém sabe, são passes errados, né? Alguma participação individual de alguns jogadores em determinadas situações do jogo. Então, o Chamusca, que pode ser bom técnico, todas as séries que passou foi bem, mas no momento ele não conseguiu dar uma estrutura que dê uma esperança à equipe e ao torcedor de que isso vai melhorar durante o campeonato. Então está devendo, e está devendo muito. E eu acho que o Durcésio Melo, o presidente do Botafogo, com quem eu já conversei várias vezes, entrevistei várias vezes no rádio, que é um homem sério, que é o melhor, ele precisa estar atento para que isso não aconteça. O Botafogo não pode viver de tradição. O Botafogo é uma equipe, é um clube de tradição, que tem tudo do melhor. Agora, está se apequenando, né, por falta de visão dos seus dirigentes, principalmente os seus dirigentes. Bom, eu vou parar agora, daqui a pouco volta o Valdir, volta o Bocão e o Sérgio Américo. Vamos falar do Botafogo, que é o lado oposto. O Flamengo, lado vitorioso, tudo certo, preparado, está com todo o esquema montado, profissionalmente falando, e o Botafogo catando o papel na ventania. Realmente é triste, muito triste, e o horizonte, no meu modo de ver, como o Jorge falou, é muito ruim para o Botafogo, caso não modifiquem o que já foi planejado. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do nosso Max Sport, falando do Botafogo, Fluminense, Vasco, os principais assuntos, com os meus mosqueteiros, sempre com o apoio de RedeTV e Giante Automecânica. O Rio corre para Max. Fala galera, aqui quem fala é Gabriel Cabo, auxiliar técnico do Vasco da Gama. Eu estou passando aqui para dizer para vocês que toda terça eu estou ligado no programa do meu amigo Bocão, o programa Max Sport na TV Max. É um programa cheio de conteúdo e que vai agregar muito ao nosso futebol. Um grande abraço a todos e Deus abençoe. Valeu! Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max. Os nossos encontros, né, de toda terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã. É isso aí, muito legal ter você com a gente. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, pela sua audiência. Espero que você esteja gostando do programa, sempre nas nossas redes sociais da TV Max Rio.net, daqui a Bira vai sempre colocar também isso aí, nosso Birajara Abreu. Curtam, por favor, as nossas redes sociais do programa Max Sport e também as nossas redes sociais particulares, a minha, do Jorge, do Valdir, do Odair, do Carlos Borges, do Bocão, do Sérgio Américo. O time nosso é bom, o time é de primeira e a gente se esforça para levar sempre o melhor programa, com informação, com discussão, com alegria, com brincadeira, fazendo um programa para alegrar essa companhia sua em toda a terça-feira, 8 e meia-noite. Eu falei já, né, de RedeTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos. Bota os mosqueteiros na reta final, em homenagem ao meu amigo Júlio Cosentino e também do André, grande André. Estou esperando o Bugre tem que ficar bom, hein, André? Vamos embora, grande Andrezão, vascaíno, não está tão triste como está o Jorge Ramos, o Valdir Luiz e também o Otávio Bocão. Como o Otávio Bocão foi fazer uma parada de pit stop, vamos chegar então, Valdir, para sem se alongar muito, todos nós, para dar sequência, o que você vê do Botafogo? Você criticava o cara que tem a caneta. Qual é o nome desse cara, hein? Olha, eu concordo inteiramente. Para início de conversa, eu concordo com o meu amigo Jorge Ramos.
uma eloquência perfeita com relação ao Botafogo. Vou falar aqui o que eu já falei para o presidente, que é um homem sério, um homem de bem. Falei para ele, porque você tem que falar a realidade. Ele errou, na minha opinião, nas apostas que fez. 2 apostas. Do senhor Eduardo Frila, que eu não tenho nada contra ele, acho um cara do bem, estudioso, mas não tem o gabarito ainda para ser o diretor de futebol do time profissional. Ele fez um bom trabalho no Botafogo, aí depois largou o Botafogo para o Cruzeiro, deram um pé no traseiro lá, ele pediu arrego, voltou para o Botafogo, depois largou o Botafogo, foi para o Flamengo, agora voltou. Eu já disse para o Docero, pessoa que eu respeito, ele se equivocou nessa aposta do Frila. Eu acho que o Frila não está preparado para o cargo. Ele é juvenil, ele contratou errado. Não diga que o Botafogo contratou 12 reforços. O Botafogo contratou 12 jogadores. Reforços é aquele que vão entrar para jogar. E a outra aposta errada é o treinador. O treinador que, contra o Nova Iguaçu no último domingo, ele está com 3 volantes, que quando está ganhando da Portuguesa de 1-0, o Portuguesa com menos 1, ele tira um centroavante para botar um volante e está se apequenando. Então, estamos a 25 dias da estreia do Botafogo. Hoje é dia 4, o Botafogo estreia 29. Então está na hora de mudar. Não espera o jogo de domingo, muda logo. Tem que começar a pensar que o Botafogo é muito grande. O Frila está contratando muito errado. Eu já sei que o CEO vai mandar contratar um coordenador técnico, porque o Frila não conhece o jogador. Ele contrata errado. E o seu Chamusca está pensando que o Botafogo é Cuiabá. Está trazendo um monte de jogador sem condição. Eu espero que melhore. Eu acho que temos que nos unir, apoiar o presidente, mas esses 2 precisam ser cobrados bastante. O senhor Chamusca e o senhor Eduardo Frila. Fala, Bocão, qual a sua opinião a respeito? Vai. Mazela, eu até concordo com o Valdir Luiz em algumas situações, mas é evidente que o Botafogo hoje, primeiro que o financeiro não ajuda, segundo que a gente não vai conseguir contratar jogadores de alto gabarito, dos 10 primeiros colocados da Série A do ano passado, nem os reservas. Então todos que vierem, independente de quem esteja no comando para fazer essa avaliação, essa captação, vão ser apostas. Não tem como. Qual o treinador que viria? Quais são os jogadores que viriam hoje para compor o elenco do Botafogo? Para compor, não. Para chegar e jogar. Nós não temos, a safra é ruim. Eu falo em vários programas, desde o ano passado. A montagem do elenco ano passado, que todo mundo critica, da diretoria, que eu também fui contra, esse ano é a mesma coisa, só que esse ano tem umas avaliações um pouco mais pertinentes pelos caras que tiveram, mesmo que seja na base, Valdir. São profissionais que têm um entendimento. Não é o Rotenberg vir aqui, com todo respeito, e falar não, assim, cara, traz esse cara de vídeo. Traz um cara de vídeo. Não existe isso, gente. Hoje tem uma análise de desempenho um pouco melhor, para as pessoas analisarem, porque senão a safra é muito ruim de jogadores hoje no futebol brasileiro. E o Botafogo vai sofrer. O que aconteceu domingo contra o Nova Iguaçu, o Botafogo foi muito melhor do que o Nova Iguaçu, não sofreu tanto. Só que, tecnicamente, os jogadores não correspondem. Se eles não derem a resposta dentro do campo, o Botafogo não vai adiante. Eu continuo acreditando nessa nova administração do Botafogo. Não adianta. Tá bom, então. Tá bom, vamos esperar, que ver quem tem razão, Sérgio Américo. Diga. Bom, eu vi atentamente o jogo do Botafogo e Nova Iguaçu, tenho acompanhado o Botafogo. Agora, essa situação de contratações, eu concordo com o Valdir Luiz. Contratações equivocadas. Não tem dinheiro, realmente não há. O balanço financeiro que foi divulgado pela própria diretoria na última sexta-feira aponta um passivo, ou seja, uma dívida, superior a R$1 bilhão. Isso mesmo. A dívida do Botafogo, segundo o próprio Botafogo divulgou, a dívida é superior a R$1 bilhão. Mas aí, meu amigo, tem que ter pessoa do ramo para contratar. O Vasco contratou, também não são jogadores de ponta, pegou até jogadores que estavam desprestigiados nos seus clubes, mas como disse o Jorge Ramos, por exemplo, o Vasco tem uma espinha dorsal. O que faz o seu Marcelo Chamusca? Ele que também indicou jogadores que provaram que não tem condição de vestir a camisa do Botafogo, como aqueles do ano passado. Ele não consegue dar padrão tático. Vamos dar tempo para o Chamusca. Ok, faltam 25 dias para a estreia. Vamos dar tempo, acho que é dar tempo para o Chamusca para evitar o rebaixamento para a Série C. Porque esse time do Botafogo, do meio para frente, ele troca 3, 4 passes e perde a bola. É passe para o lado, é toque para o lado, perde o controle, e se desorganiza. O que esse cidadão chamado Chamusca, ele treina. Ele teve uma semana inteira para trabalhar o time.
e não se vê nada. Como se foi dito aqui, é um bando. Então, faltou competência para contratar e falta competência ao treinador para montar o time dentro dos escassos recursos. Vamos dar tempo para o Chamusca, tempo para ver se não cai para a Série C. Tá certo, tempo demais, importante. Olha só, agora é aguardar, inclusive acho importante a participação na Taça Rio, que não vale nada, mas é Botafogo e Vasco da Gama. É inadmissível se Botafogo e Vasco não fizerem a final da Taça Rio. Não tem esse papo. Como é inadmissível o Fluminense não se classificar contra a Portuguesa para jogar com o Flamengo. Perfeito. Deixa eu dar uma virada na chave aí. Falamos de Botafogo, falamos de Flamengo, demos um toque no Vasco, mas na quinta-feira teremos Fluminense. Fala. Me permita, sobre o Vasco, a pergunta eu queria até fazer a todos aqui da Max Esportes, TV Max. Eu não entendi até agora, o Vasco jogou no sábado contra o Madureira pela Taça Rio. O Vasco poupou os titulares. Agora, não tem jogo no meio de semana, não disputa a Libertadores. A Copa do Brasil, o Vasco joga dia 2 e dia 9 contra o Boa Vista. Série B só dia 28 e 29, final desse mês. Para que poupar os titulares para enfrentar o Madureira? Poupar de quê? Os caras recebem pagamentos, eles têm que jogar. O Vasco tem que botar o time principal para ganhar ritmo de jogo. Ele contra o Madureira, um jogo mal ou bem valia alguma coisa, ele botou os reservas. Tem que ser indagado, tem que ser perguntado ao seu Marcelo Cabo o porquê de poupar os titulares contra o Madureira, porque o Vasco não vai viajar para Quito, não vai viajar para Medellín, para Colômbia, vai ficar aqui no Rio treinando. Mas, Odaí, é muito provável que haja uma estratégia, porque o Cabo falou. A gente exato, Bocão. O Marcelo Cabo disse que ele precisava do time para ficar se preparando, treinando justamente para as competições importantes. E no segundo jogo, na semifinal, contra o Madureira, ele dá para reverter, perdeu só de 1-0. Cara, eu daí o time principal. Se o Marcelo mostrar errado, eu não sei, não estou preocupado, mas ele disse isso. Eu não sou advogado do Marcelo Cabo, mas concordo com ele. Eu ouvi a entrevista dele depois do jogo. Vocês se recordam que não houve férias, meus amigos. Tem jogadores que precisam. Hoje o futebol, eu vivi dentro do futebol, tem o coordenador científico, tem o fisiologista, tem o preparador físico, tem jogador que podia estourar, reserva, amigo. Então, peraí, mas é um trabalho. É muito fácil para nós ficar falando. Existe um trabalho numa comissão técnica, um planejamento. E ele fez esse planejamento, equivocado ou não. Eu acho que jogando sábado com o time completo, atropela o Madureira, como o Fluminense também vai atropelar a Portuguesa. Exatamente, Valdir. Em cima do que o Valdir está falando... O Vasco não atropelou o Madureira, não. Lá no jogou com reserva, amigo. O jogo atropela. 2-2, com os principais. No último final de semana que nós tivemos, o Flamengo jogou com um time misto que se sobressai porque tem um elenco melhor, ganhou muito bem do time do Volta Redonda. E a gente percebe também que o Botafogo foi o único time que não poupou nenhum jogador e teve dificuldade para ganhar. O Fluminense mesclou os jogadores, o Vasco botou o time reserva e o único time que não ganhou com o time titular foi o Botafogo. Essa é a minha preocupação. Por isso, e outra coisa, para fechar o Botafogo, estão destruindo uma joia, hein? Esse menino tem que ser preservado, esse Matheus Nascimento. Vou acabar destruindo esse garoto, hein? Tá batendo cabeça lá na frente sozinho. Deixa eu virar a chave aí, já falamos de Botafogo. É lamentável a situação do Botafogo. Nas contratações, estou com o Sérgio Américo, estou com o Valdir, estou com o Jorge. Só o Bocão que está mais otimista. Cada jogador horroroso que não mereciam ou não deveriam melhor, vestir a camisa do Botafogo. Não tem a menor condição. E não tem dinheiro, pesquisa mais que contratam jogadores melhores. Não, é porque total despreparo de quem contrata. Não tinha dinheiro não é desculpa. Não é desculpa. Olha só. É saber fazer. Vamos embora. É isso aí. Fluminense pegando na quinta-feira o Júnior Barranquilla. Eu acho que esse jogo do Fluminense vai ser mais fácil do que contra a Portuguesa. Você concorda, daí? Marcelo, eu até concordo em parte, porque no último domingo houve novamente o confronto pelo torneio Apertura entre Júnior Barranquilla e Santa Fé. O jogo foi 0-0, a classificação do Barranquilla, que venceu a primeira partida por 3-1, até foi expulso o cara que marcou o gol contra o Fluminense, o Geraldo, no segundo tempo. É um jogo complicado? É complicado. Acho o time do Independente Santa Fé melhor do que o Barranquilla, só que o Barranquilla tem um centroavante que ele costuma fazer gols. Não é um centroavante bobo, é o Borra, centroavante, camisa 9 da equipe. E tem um meio-campo que parece jogou no Palmeiras, não é esse? Exatamente.
O Borja. E tem um meio-campista que parece muito com o Chay da Portuguesa, o Rinostrosa. Ele que fez o gol no empate em 1-1 na abertura da Libertadores, do grupo do Fluminense, grupo D. Então, esses dois jogadores são os caras que conseguem agitar, municiar esse time do Barranquilla. O número 14, se eu não me engano, o Rinostrosa, o meio-campista, muito bom jogador, e o centroavante Borja. Agora, o Fluminense vai ter dificuldades. É fora de casa, embora não tenha torcida, mas pode conseguir os 3 pontos e vencendo, fica numa situação excepcional. Mas a comparação do Mazela foi com a Portuguesa, gente. Tá louco. Tá bom, é a sua opinião. Você acha que o Botafogo tem futuro, então também você tá louco. Não, você tá louco, então não compara não. Fica com o teu time que eu fico com o meu. Fica com o teu time que eu fico com o meu. Portuguesa, você tá louco. A portuguesa ganha desses 2 colombianos. A portuguesa ganha desses 2 colombianos. A portuguesa é o melhor time pequeno que tem. A portuguesa faz jogo duro. Ô, Borges, você está tão calado hoje, eu estou preocupado com você, irmão. Eu tô calado, porque a gente não chega a lugar nenhum. Porque uma hora tem que descansar time, tem outra hora que não tem ritmo de jogo. Esses caras falam um monte de besteira e você fica calado. Um monte de besteira porque tem que descansar jogador. O Chamusca tinha que ser mandado embora imediatamente. Empatar com o Nova Iguaçu tem que ser mandado imediatamente embora. Mas, Borges, nós temos 2 treinadores para trocar durante o ano. Ué, já discutimos sobre isso aqui. Nós temos 2 treinadores para trocar. Eu quero saber do Fluminense. Eu estou pouco ligando para treinador do Botafogo do Vasco da Gama agora. O assunto é Fluminense. Mas abre o olho Fluminense, por favor. Abre o olho com o seu treinador, hein? Porque ele é muito bom. Ele é anti-inflamatório, hein? Como ele começa a brigar com todo mundo. Se você domingo teve uma atitude. Se você acompanhasse o programa que você trabalha, se você acompanhasse o programa que você trabalha, que é o Max Sport, e ganha bem para isso, você saberia que, eu já falo, eu tô com você. Jorge, esses 5 malucos aqui, Jorge, fala do Fluminense contra o Barranquilla, por favor, Jorge. Você me salva, por gentileza. Não, eu acho que o Fluminense é a grande surpresa entre os times cariocas, porque o Flamengo é uma realidade, o Botafogo é uma mediocridade, o Vasco é um projeto, e o Fluminense é a surpresa, porque o Fluminense, ninguém esperava que o Fluminense chegasse à Libertadores na fase já de grupos, e o Fluminense chegou. Ninguém esperava que o Fluminense fizesse um jogo contra o River Plate de igual para igual, podendo até ter vencido a partida. O River Plate, dos últimos anos na Libertadores, venceu 2 e chegou na semifinal em outras 2 ou 3, mas foi um número impressionante. E o Fluminense foi lá, depois fora, jogar contra o Santa Fé e venceu a partida. Então o Fluminense é uma coisa que precisa ser analisada com outros olhos, eu diria. Não é o melhor time do mundo? Não é o melhor time do mundo. Mas é um time competitivo, se reforçou agora, tem o Fred voltando a ser o Fred. Eu sempre digo aqui uma coisa, o Fred pode até não estar bem naqueles momentos, mas quando o zagueiro olha e vê o Fred, é diferente dele olhar e ver um jogador desconhecido. É um respeito maior, porque se a bola cair à feição, o Fred vai fazer o gol. Ele agora melhorou o seu posicionamento, está fazendo muitos gols. Eu acho que o Fluminense, se não tiver nenhum problema que o Valdir trouxe, levantou, o Fluminense tem condição de se classificar, chegar mais à frente na Libertadores. Não vou dizer aqui que vai ser campeão, nada disso, mas está competitivo, né, e está fazendo todos nós que acompanhamos o futebol começar a olhar de uma forma diferente. Isso chama-se mudança, né, para melhor. Né? Eu acho que o Fluminense está conseguindo fazer isso. Eu sempre disse aqui que o Fluminense ia surpreender na Libertadores. Desde o início, eu sempre disse que a surpresa da Libertadores seria o Fluminense. E esse momento do Fred é justamente por conta desses jogadores mais jovens que compram a ideia, principalmente na preleção de vestiário, aquela reunião ali, os caras chegam em casa e falam assim, eu preciso correr pro Fred, o Fred é minha referência. E acontece, a bola chega, o gol do Fluminense, o segundo gol, se não me engano, ou o primeiro, num toque de calcanhar do Nenê,
que deixa o Fred na cara do gol. Foi o primeiro. Sensacional. Primeiro. Foi o primeiro, é sensacional, gente. Aquilo é sensacional. A jogada Aquilo começa com o jogador. Conhece com o Kaique. Aquilo é uma jogada que você pifa um cara inteligentíssimo, ou você acha que o cara fala assim, se é um jogador mais jovem ali, talvez ele não esperasse essa bola. É impressionante a qualidade desse time do Fluminense hoje, pra mim. E, olho no Fluminense no Campeonato Carioca, hein? Por mais que o Flamengo seja, o Fluminense é o único time que não pipoca para o Flamengo, no Rio de Janeiro. É o único time. Aí o Fluminense pode ganhar o título, aí vão achar o Fluminense o melhor do mundo, porque ganhou E vocês vão achar que não ganharam nada, que não vale nada. Você está o Campeonato Carioca. Você está secando e quer que o Fluminense ganhe para chegar aqui no programa e fazer eu acho que o Fluminense... Sérgio Américo, pela sua experiência de jornalista, radialista em Libertadores da América, Fluminense tem caixa para ir além ou tem caixa para passar até em primeiro? Vamos voltar um pouquinho. Nesse grupo B? O grupo B é o chamado grupo da morte dessa primeira fase da Libertadores da América, né? Essa briga River Plate e Fluminense, em termos de classificação, para mim vai até a última rodada da fase de grupos. Tanto é que os dois estão com 4 pontos e empatados em praticamente todos os critérios. O Fluminense só é o líder no critério de desempate, maior número de gols assinalados como visitante. Agora, o que me chama a atenção, já que você falou em experiência e cobertura de clube, eu sou daquela época que você tinha contato com o jogador, você ia vestiário, você ficava no gramado, conversava com os jogadores, você tinha mais contato. Hoje em dia isso acabou, ainda mais com pandemia. Então, baseado nisso, o que eu percebo, Mazela, eu já trabalhei, tanto no Botafogo e no Flamengo, que foram os clubes que eu mais cobri, mais de 10 anos no Botafogo, 15 anos no Flamengo, eu já vi grupos de jogadores, os jovens de um lado e os mais velhos de outro, brigando, patotinhas. E no Fluminense que eu vejo é que o grupo está fechado. Há uma interação positiva entre a turma de Xerém, a garotada de Xerém e os mais velhos, notadamente o Fred e o Nenê. Eu acho que isso, fora de campo, com o vestiário sendo bem administrado, também está ajudando. Agora, eu vejo, sim, o Fluminense com chance de chegar à próxima fase. Vai depender muito também dessas peças de reposição que foram contratadas encaixarem, porque é uma competição longa que vai causar desgaste. Essas peças contratadas, Odair Júnior, você acredita que funcionarão? Não, tá bom, mas não importa. B, C, tudo a mesma coisa. Odair, você acha que as peças contratadas poderão suprir em razão de alguma ausência de titular? São jogadores medianos. Você tem o Abel Hernandes, que é um jogador mediano, caneleiro, mata na canela, mas o Fluminense acabou descobrindo um novo cobrador de pênaltis, porque era a minha preocupação quando não tivesse em campo, não tivesse ali o Nenê, não tivesse também o Fred, você não tem um cobrador. E o Abel Hernandes bateu bem contra o Madureira, bateu bem contra o time da Portuguesa, e é um jogador que fica ali pulsando, tromba, abre o jogo pelos lados. E o Bobadilla, eu acho que, tecnicamente falando, é pior do que o Abel Hernandes. Só que é um cara que tem a cara da Libertadores. Ele não é um virtuoso jogador, tecnicamente, mata a bola com o peito, mata na canela, mas é um cara que tromba, é um cara que pulsa, é um cara que acaba... Exatamente, é um cara que atrapalha o adversário, que irrita o adversário. Ele consegue prender 2 marcadores para que alguém mais leve chegue de trás. Agora virou Biel, é Gabriel Teixeira, o Kaique pela direita, pelas extremas, mas não é um cara tecnicamente fantástico, nada disso, longe disso até. Agora, são reforços que podem ajudar, podem agregar. O Casares, bem fisicamente, que é o mais complicado, tecnicamente ele bom jogador pra caramba. Só que o problema dele, o problema do Casares é a balança. Ele acaba engordando, fica um pouquinho acima do peso e dificulta o futebol dele, só que sabe tudo de bola. Agora, o Manuel jogou as partidas contra o Madureira e contra a Portuguesa. Foi bem o Manuel. Bem não, Odair. Ele tá gordo também, Odair. Ele tá gordo também, Odair. Pelo amor de Deus, Odair. Eu achei que o Manuel... Você tá brigando com a balança também, Odair. Pelo amor de Deus. Eu tô com quase 200 quilos. Agora, o Manuel, em relação ao Matheus Ferraz, que chegou agora, o Manuel, ele parece que já estava entrosado no grupo. O Matheus Ferraz, que está deixando muito a desejar. O gol da Portuguesa, se você se lembrar bem do domingo passado, foi uma bola que era do Matheus Ferraz, ele chegou depois, houve o cruzamento para a área do Fluminense e o Samuel Xavier foi cobrir o Matheus Ferraz e botou o escanteio. Na sequência, o Ganso coloca a mão na bola. Por quê? Uma falha do Matheus Ferraz na lateral esquerda. Ele mal posicionado. Ele chega sempre depois. Já está com uma certa idade, com 36 para 37 anos. Agora, o Manuel,
eu achei que veio para ajudar, e tem ajudado. Não é um excelente zagueiro. Não, eu acho que ele está fora de forma também. Eu acho que ele. Não, isso aí é indiscutível, mas eu acho que ele está fora de forma. Manuel, Casares, está tudo gordinho. Tá? O único exemplo de jogador bom é Sérgio Américo, que está fino. Ô, Valdir, você que é um expert na língua espanhola, como é que se pronuncia certo o nome do centroavante argentino naturalizado paraguaio? Bobadilla. Como é que é? Bobadilla. Ele falou, Jorge, ele falou mais 5 vezes já, Jorge. Bobadilla. Deixa eu falar uma coisa com relação ao Fluminense aqui, em cima do que o Odair falou. A gente tem que citar o Fred. Isso tudo que o Odair citou, foi o Sérgio Américo que citou, perdão. Vou dar crédito ao meu amigo Redondinho, ex-Redondinho. O que acontece é o seguinte, o Fred, ele agrega. Fluminense, você vê, o time faz o gol, todo mundo vai comemorar. Todo mundo vai comemorar. E o Ganso, que é um caso à parte, é um ex-jogador... Né? O Ganso parece aquele jogador de final de semana. Joga muito, toca bola, joga pra cá, mas não se envolve. Eu acho que o Fluminense montou um bom elenco, sabia? O problema do Fluminense é o treinador administrar alguns egos e ele não extrapolar. Mas eu acho que como é uma competição como a Libertadores, que você pode chegar numa final, porque é mata-mata. Para mim, o Fluminense passa. Aí, de fase a fase, vai galgando. Eu concordo com o Jorge, o Fluminense é uma grande surpresa, não só na Libertadores, como foi no Brasileiro do ano passado, mas o Fluminense está com um bom elenco. Jogadores cascudos, jogadores úteis como o Wellington, que entra para fechar no segundo tempo. Está bem o Fluminense, amigo. Um grande beijo, uma ótima semana, se cuidem. O negócio ainda não está legal, mas semana que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã, mais uma edição para você, de coração, do nosso Max Esporte. O Rio corre para Max. Vocês que curtem a TV Max aí, ó, fica atento, fica ligado, porque realmente é muita informação, tá? Um abraço, tudo bom e obrigado aí, TV Max, obrigado.